Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o Bispo Robson Nascimento, aqui do Rio de Janeiro, e quero compartilhar contigo uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar contigo. O método divino é o discipulado. Em todo tempo, em todo momento que a gente olha para a Bíblia, a gente vê Deus tratando os seus através do discipulado. Jesus, ao vir na terra, trata os seus a partir dessa metodologia tão eficaz, porque ela procede de Deus. E há uma experiência de Jesus com uma mulher, que a Bíblia chama de mulher cananeia, que exemplifica bem isso, né? Jesus leva a mulher por caminhos estranhos, por um caminho estranho, melhor dizendo, né, que aparentemente iria dar tudo errado. Assim é o discipulado. Uma certa ocasião, o Dr. Billy Graham disse que a salvação é de graça, mas discipulado tem um preço. Aquilo que não tem preço, né, dificilmente as pessoas vão valorizar. E nós vamos ganhar da excelência do Senhor a partir do momento que entrarmos, aceitarmos, estivermos dispostos a entrarmos nesse processo que Deus estabeleceu para edificar a sua igreja e levar a sua igreja ao patamar de perfeita varonilidade, né? Para que nós possamos adentrar no céu, nós precisamos ter toda essa eficácia sobre nossas vidas. E Jesus resolve usar, né, desse método com a mulher cananeia. Eu gostaria de ler o texto, né, de Mateus capítulo 15, do verso 21 ao 28. E Deus me deu um tema para essa ministração: marcas de um verdadeiro discípulo. Marcas de um verdadeiro discípulo. Baseado em Mateus capítulo 15, do verso 21 ao 28. Diz assim o texto: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Verso 23. Mas ele não lhe respondeu palavra, né? E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Verso 24. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O verso 26 vai dizer: Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Verso 28, Jesus conclui dizendo: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Louvado seja o nome de Jesus. A minha oração é que Deus possa edificar a tua vida nesta manhã, a partir dessa ministração, a partir da experiência dessa mulher que essa mulher teve com Jesus. Muitas vezes nós pensamos que o silêncio de Deus não está nos ensinando nada. O silêncio de Deus está nos ensinando a procurá-lo com uma maior intensidade. Foi o que essa mulher fez, né? As respostas de Deus, que não agradam ao nosso egocentrismo, na realidade está construindo o caráter que é necessário para que nós usufruamos de uma comunhão sólida com o Senhor. E nem sempre o homem quer entrar nesse processo que num primeiro momento é assustador. Eu acredito que quem estivesse ali naquele momento se assustaria. O Rei dos Reis, né? A própria figura encarnada do amor, usando essa argumentação com esta mulher, é um tanto quanto estranho. Mas aquilo que na nossa visão é paradoxal, na visão de Deus é um treinamento. Eu vou repetir para você: aquilo que na nossa visão
é paradoxal, na visão de Deus é um treinamento. Então essa mulher entra nesse processo. Jesus, com certeza, pelo seu Espírito, vai dando condições para que essa mulher entendesse que ela estava no processo correto, que ela estava no caminho correto, que tudo iria dar certo, e ela persevera, né? Eu gosto de dizer, irmãos, que Deus sempre coloca a assinatura da sua glória em tudo que Ele faz. Se é Deus que está fazendo, vai ter a assinatura da glória dele. Só Deus pode assinar aquilo que Ele faz. Nenhum outro pode assinar aquilo que Deus faz. Nenhum outro tem poder, nenhum outro tem capacidade, nenhum outro tem autoridade para assinar aquilo que Deus faz. Só Deus pode assinar aquilo que Ele faz. E é isso que Ele faz, né? Então, queridos, o discipulado é através do discipulado que a gente recebe, que a gente passa a viver uma vida realmente coerente na presença de Deus, né? Essa mulher adora, mas não a adoração mecânica. Então o discipulado nos leva, nos conduz a vivermos uma vida realmente coerente na presença de Deus. Ela adora, ela não abandona, ela não se afasta, ela não se intimida com o silêncio de Deus, ela persevera, e no final de tudo Jesus abre a sua boca e fala para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero te afirmar aqui nesta manhã que o discipulado é que nos aprova, né, para que vivamos em tudo bem-sucedidos. O discipulado de Deus é que nos aprova para vivermos bem-sucedidos em tudo que formos fazer, no seio familiar, né, no nosso núcleo social, na nossa vida espiritual. E concluindo tudo isso, nós adentraremos ao céu um dia para estarmos eternamente com o Senhor, a partir desse modelo de vida que o Senhor nos deu para vivermos aqui na terra, a partir desse treinamento como discípulos do Senhor. Sempre que a gente se colocar moldáveis na presença do Senhor, com certeza nós sairemos aprovados para tudo na vida, para a nossa vida familiar, nossa vida social, no nosso núcleo social, e concluindo tudo, e na nossa vida espiritual, e concluindo tudo isso, a adentrarmos ao céu com o Senhor. Eu quero nesta manhã compartilhar contigo algumas marcas que Deus me permite enxergar nesse texto aqui, que são marcas de um verdadeiro discípulo. A primeira marca, ele é proativo em ambiente de tensão. O verdadeiro discípulo, ele é proativo em ambiente de tensão. Porque numa boa maioria das vezes, uma pessoa que está longe, né, desse processo excelente que Deus estabeleceu para nós, está conosco o irmão Daniel, lá do Mato Grosso, que Deus te abençoe, meu amado. Quando é uma pessoa que não tem conhecimento dessa ferramenta tão maravilhosa que é o discipulado, quando ela está num ambiente de tensão, ela se torna improdutiva. E essa mulher não. Jesus se cala, ela continua. Jesus diz que não vai atender, ela persevera. Quando Jesus a humilha, ela se humilha na presença de Deus, dizendo que aceitaria até mesmo as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Isso é uma vida proativa em ambiente de tensão, e é tudo que Deus espera de nós, porque através dessa nossa postura, a gente vai estar glorificando a Deus e expressando a nossa inteira confiança nele, como foi o caso dessa mulher. Então, uma das marcas do verdadeiro discípulo ele é proativo em ambiente de tensão. O verdadeiro discípulo, ele é proativo em ambiente de tensão. A gente vê isso na vida de Eliseu, né? O moço deixa lá no capítulo 6 do segundo livro de Reis, capítulo 6, do verso 1 ao 7, o moço deixa o machado escapulir por algum tipo de descuido. A Bíblia não dá detalhes. Por algum tipo de descuido, o machado escapole do cabo de um dos discípulos. E ele entra no desespero, porque o machado não era dele. Ele imediatamente grita: ai, meu Senhor, era emprestado. E Eliseu pergunta onde caiu. Mesmo dentro daquele ambiente de tensão que se formara,
né? Eliseu não perde o fio da meada, ele não perde o equilíbrio, ele não perde a fé, ele não perde a sua postura profética. Deus espera essas coisas de nós, irmãos. E Eliseu lança um pedaço de madeira no rio, e o machado, ele vem até a margem, aquele moço pega o machado, e dentro daquele ambiente de tensão, Eliseu, por ser um homem proativo, ele consegue encontrar uma solução que estava no coração de Deus, reservada para aquele momento. Em todo ambiente de tensão, mesmo que nós não tenhamos respostas humanas, tem uma resposta no coração de Deus para esses momentos de tensões que muitas vezes nós vivemos. Mas para que nós possamos compreender, usufruir e participar daquilo que Deus quer nos dar, é necessário que nós tenhamos esse perfil de excelência que o Senhor deixou disponível para nós, a partir do modelo eterno que Ele trouxe à terra, seu Filho Jesus. O discipulado é aquilo que vai nos capacitar para, em toda e qualquer situação, nós sermos proativos. Então essa mulher, ela foi proativa. Uma situação tensa, ela estava em público, sendo humilhada por Jesus, sendo rejeitada por Jesus, tendo que experimentar o silêncio de Jesus, mas mesmo assim, ela enfrenta toda aquela situação proativamente. Louvado seja o nome de Jesus. Israel passou por uma situação difícil nos dias de Elias. O povo se voltou para Baal, né? Muitos deles se tornaram discípulos de Baal. A Bíblia chama dos Baalins, né? E Elias se sentia só na nação. Mas Deus treinou ele lá no arroio de Querite, levou até a casa de uma viúva, né, em Serepta, continuou o treinamento para que Elias dependesse totalmente de Deus, confiasse totalmente em Deus. E quando ele chega lá no Carmelo, né, ele vê os Baalins, que era uma multidão de quase 1000 pessoas, né? Ele não desanima, ele continua proativo. Ele faz um altar com 12 pedras, coloca lenha, né? Desafia os discípulos de Baal, né? Que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus que verdadeiramente é o Deus verdadeiro. E os Baalins se retalham, fazem a liturgia dele lá, e absolutamente nada acontece. E Elias continua proativo, desafiando eles. E quando chegou o momento de Elias prestar o seu culto, ele falou: olha, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma esse holocausto. E o fogo veio, lambeu todo o holocausto, lambeu toda a água. E o povo, pelo fato de Elias ser um homem proativo, em momento de tensão, o povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É importante, irmãos, que nós tenhamos esse desempenho em momentos de tensão. Momento de tensão, a nossa tristeza não vai resolver. Em momento de tensão, a nossa murmuração não resolve. Em momento de tensão, a nossa desistência não resolve. Em momento de tensão, a nossa incredulidade não resolve. Mas quando nós nos portamos como pessoas proativas, Deus age mandando a resposta do céu. Louvado seja o nome de Jesus. Então a primeira marca que eu quero compartilhar contigo, o verdadeiro discípulo, ele é proativo em ambiente de tensão. Louvado seja o nome do Senhor. Uma segunda marca importante, olhando aqui para a mulher cananeia, né? A paz do Senhor, meu irmão. Olhando aqui para a mulher cananeia, eu estou falando aqui sobre marcas do verdadeiro discípulo, no capítulo 15 de Mateus, do verso 21 ao 28, olhando para essa experiência da mulher cananeia com Jesus. A segunda marca de um verdadeiro discípulo, olhando para esse texto, seus argumentos criam oportunidades inesquecíveis. Seus argumentos criam oportunidades inesquecíveis. A mulher tinha um argumento, mesmo dentro de um ambiente de tensão, mesmo sendo penalizada pelos demônios dentro da sua própria casa, essa mulher, ela tem argumentos que criam oportunidades inesquecíveis. É isso que Deus espera de você e de mim. Argumentos que criem oportunidades inesquecíveis, né?
E aqui a gente tem o exemplo dessa mulher cananeia. Está conosco também o pastor Carlos Alexandre, aqui da nossa igreja. A paz do Senhor, meu irmão. Então, seus argumentos criam oportunidades inesquecíveis. A mulher cananeia tem argumento. Quando Jesus fala para ela: eu não posso pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela brada dizendo: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quem consegue criar argumentos, né? Quem cria argumentos numa situação dessa, ele vai criar oportunidades inesquecíveis. Essa oportunidade dessa mulher é inesquecível, porque continua ensinando, Deus continua nos ensinando muitas coisas a partir dessa marca que é do verdadeiro discípulo, que aparece na vida dessa mulher. Seus argumentos criam oportunidades inesquecíveis. É necessário que você tenha argumentos para criar oportunidades inesquecíveis. Eu gosto muito do texto do capítulo 2 de Êxodo, do verso 1 ao 10. É a experiência, né, de Moisés, de Joquebede, sua mãe, e de Miriam, sua irmã. Né? Havia uma tensão dentro do Egito. O faraó estava matando todas as crianças, né, meninos, para que, na visão dele, e humanamente ele estava correto, ele queria eliminar os possíveis soldados do futuro. Por isso que ele estava matando todos os meninos, com medo de se formar um grande exército e se levantar contra ele. Ele, por ser um homem, um rei, um líder, ele tinha essa visão estratégica, mas que na realidade, pela ótica de Deus, era diabólica. E Miriam, depois que sua mãe colocou seu irmão dentro de um cestinho betumado por dentro e por fora, dentro do rio Nilo, ficou assistindo, né, a direção que aquele cestinho foi tomando. E quando chegou perto da filha de Faraó, Miriam se aproximou e usa um argumento inesquecível. Ela vira-se para a filha de Faraó e fala: a senhora quer que eu vá entre as hebreias e traga de lá uma ama para criar esse menino para a senhora? E a mulher falou: vá. E por conta dela usar essa argumentação, ela cria uma oportunidade inesquecível. Por que uma oportunidade inesquecível? Porque ali estava sendo protegido o libertador de Israel, ali estava tendo início a libertação do povo de Israel, que aconteceu 80 anos depois. A gente não pode desprezar os pequenos começos, irmãos. Às vezes, pelo fato da gente estar em desvantagem, muitas vezes em algumas coisas, a gente pensa que a conclusão vai ser como foi o início. O início foi cheio de dificuldades, né? Um menino com 3 meses, sua mãe uma escrava, a sua irmã uma escrava, mas o verdadeiro discípulo, ele cria oportunidades inesquecíveis. Seus argumentos criam oportunidades inesquecíveis. Quando nós somos verdadeiros discípulos, nós temos argumentos e criamos oportunidades inesquecíveis. Louvado seja o nome de Jesus. O outro caso também é o caso de Salomão, o rei de Israel, o segundo rei de Israel, o terceiro rei de Israel, melhor dizendo, né? Foram 3 reis que governaram 40 anos no primeiro momento, né? Saul, Davi e seu filho Salomão. E quando Salomão ora pedindo sabedoria a Deus, tudo que você pedir a Deus, Ele vai colocar alguma coisa para te treinar para aquilo que você quer. Deus sempre dá um treinamento antes de dar a virtude. Eu vou repetir: Deus sempre dá um treinamento antes de dar a virtude que nós estamos pedindo e necessitando para atender os seus propósitos. Então Salomão pede sabedoria, que era para atender os propósitos de Deus, né? As ferramentas que Deus nos dá, irmãos, não é para nós nos vangloriarmos, é para nós glorificarmos o Senhor e atendermos às demandas que aparecem dentro do propósito que Ele estabelece em nossas mãos. Está conosco também o amado Júnior, levita do Senhor, louvado seja o nome do Senhor.
Então, seus argumentos criam oportunidades inesquecíveis. Essa é a segunda marca de um verdadeiro discípulo. Eu estou aqui examinando o capítulo 15, do verso 21 ao 28 de Mateus, a experiência da mulher cananeia com Jesus. Seus argumentos criam oportunidades inesquecíveis. Essa é uma marca que tem que estar na nossa vida. Nós temos que ter argumentação. Uma certa ocasião, Deus virou-se para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga o povo que marche. A nossa argumentação, ela não pode ser só verbal, ela também tem que ser uma argumentação que apareça na nossa prática de vida. Porque falar é muito fácil. Falar para Deus que eu amo, falar para Deus que eu vou fazer, é muito fácil. Deus quer ver a nossa argumentação em prática. E essa mulher cananeia, ela coloca a sua argumentação em prática. Como? Ela não sai da onde estava, ela não desiste do que ela precisava, e ela não discorda em momento algum daquilo que Jesus estava fazendo na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Uma terceira marca de um verdadeiro discípulo: ele sabe doar o seu melhor para Deus. O verdadeiro discípulo, ele sabe doar o seu melhor para Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sempre gosto de contar uma experiência, né, de um mestre com seu discípulo. O discípulo olhou para o mestre: eu quero ser exatamente como o senhor é, com essa fé, com essas virtudes que o senhor tem, com esse exemplo de vida que o senhor nos apresenta. E o mestre falou para o discípulo assim: vem comigo. E começou a caminhar à margem de um rio que tinha uma praia. Começaram a caminhar, e o discípulo até então não estava entendendo nada, porque ele não recebeu nenhuma orientação verbal daquilo que ele pedia. Ele pediu ao seu mestre para ser igual ao seu mestre, um homem aprovado, um homem reto, enfim, um homem com virtudes excelentes. E de repente o mestre falou: vamos correr um pouco, e começou a correr com ele à margem daquele rio. E de repente, vamos intensificar mais a nossa velocidade, porque em cada fase, irmãos, as fases do discipulado, elas são diferentes, mas ela tem um único objetivo: nos fazer crescer, nos fazer pessoas maduras. E quando o discípulo estava bem cansado e pensativo do que seria aquilo tudo, né, de tudo aquilo que o mestre estava fazendo, quando o mestre percebeu que ele estava bem cansado, o mestre parou e começou a ir na direção do rio. E o discípulo falou: bom, agora nós vamos descansar. Ele vai me responder, né, o que eu devo fazer para encontrar esse padrão de vida que o meu mestre tem. E para a surpresa daquele discípulo, o mestre pegou no pescoço dele e o afogou 3 vezes. E ele ficava se esperneando, e o mestre segurando a cabeça dele, e segurando, e na terceira vez que o mestre afogou aquele discípulo, e ele voltou procurando ar com as suas narinas, aí o mestre pôde responder aquilo que o discípulo havia pedido e perguntado. Ele fala: o dia que o teu coração procurar por Deus como teu pulmão procurou por ar agora, você vai ser um discípulo aprovado. Então, queridos, uma das marcas de um verdadeiro discípulo: ele sabe doar o seu melhor para Deus. Marcos 12:30 diz que nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. O verdadeiro discípulo, ele tem que ter esta marca na sua vida, na sua prática de vida, melhor dizendo. Ele sabe doar o seu melhor para Deus. Enquanto Ana não descobriu isso, ela não pôde experimentar a maternidade. Ficava batendo boca com Penina, lá no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, batendo boca com Penina, chorando por aquilo que Penina falava. Quem verdadeiramente, irmãos, merece as nossas lágrimas é Deus. Você sabe por quê? Ele transforma as nossas lágrimas em honra. Você quer chorar? Chora na presença de Deus.
Você quer sofrer? Sofre na presença de Deus, porque Ele compreende o teu sofrimento. Os inimigos vão te espetar ainda mais, vão te fazer sofrer ainda mais. Então, o verdadeiro discípulo, uma marca de um verdadeiro discípulo, ele sabe doar o seu melhor para Deus. Separe o teu melhor para Deus. Faça o teu melhor para Deus. Seja o melhor para Deus. Use dessa ousadia. Eu vou ser o meu melhor para Deus. Eu vou dar a melhor versão de mim para Deus. Sabe doar o seu melhor para Deus? Esta é uma marca preponderante na vida de um verdadeiro discípulo. Quando a gente olha para o capítulo 51 de Salmo, né? Ou Salmo 51, a gente vê Davi doando o seu melhor, mostrando a transparência da sua alma pecaminosa. Isso é o melhor, parece paradoxal, isso é o melhor que a gente pode dar, a transparência da nossa alma pecaminosa. Ele não aparte o teu espírito de mim, não se ausente de mim. Ele fala que desde o ventre da sua mãe que ele era pecador, enfim, ele fala várias coisas apresentando o extrato pecaminoso em que se encontrava a sua alma. Isso é o melhor que Deus espera de nós, a nossa sinceridade, a nossa transparência, né? A nossa disposição de nos apresentarmos como estamos diante dele, para que ele possa fazer o que ele pretende em nós e através de nós. Saber doar o seu melhor é uma das marcas de um verdadeiro discípulo. Louvado seja o nome de Jesus. Em quarto lugar, uma quarta marca de um verdadeiro discípulo, eu estou aqui baseando a minha homilia no capítulo 15, verso 21 ao 28 de Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao 28. Eu sou o Bispo Robson Nascimento, aqui da Igreja Evangélica Ágape, em Andrade de Araújo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil, terra boa. Louvado seja o nome de Jesus. Uma quarta marca de um verdadeiro discípulo, ele se destaca em qualquer cenário. Um verdadeiro discípulo se destaca em qualquer cenário. O cenário era tremendamente tenso. A mulher estava sendo humilhada, a mulher tinha uma emergência que não estava sendo atendida, um cenário horrível, né? Sua filha estava sozinha, bem provável, em casa. O texto não informa se ela estava com alguém, mas ela estava coberta por demônios. Mas o verdadeiro discípulo se destaca em qualquer cenário. Louvado seja o nome de Jesus. A mulher cananeia se destacou ali, os discípulos estavam ali, aqueles que seriam os apóstolos do Senhor estavam ali, mas naquele dia Jesus abriu a sua boca no verso 28 e fala: ó mulher, grande é a tua fé. Só ela recebeu essa palavra, pelo menos naquele momento, da parte do Senhor. Se destaca em qualquer cenário. O verdadeiro discípulo tem essa marca na sua vida, ele se destaca em qualquer cenário. A Bíblia, falando lá no livro de Esther, né? Esther, ela foi coroada rainha, né? Seguindo a diretriz que Deus colocara no coração de Bartimeu. Só que Bartimeu continuou, Mardoqueu continuou escravo, lá do lado de fora. Mas mesmo num cenário desproporcional, né? Diametralmente oposto ao que Esther estava, ele se destacou. E chegou até um momento que o próprio inimigo, chamado Amã, que era um tipo do diabo ali no livro de Esther, conduz Mardoqueu pela cidade, ovacionando aquele homem pelo ato que ele havia feito para que o rei não fosse alcançado por uma conspiração mortal. Ele foi conduzido pela cidade. Então, o verdadeiro discípulo se destaca em qualquer cenário. Ele se destacou lá do lado de fora, e no capítulo 10 ele se destaca quando ele passa a ser o primeiro-ministro da Pérsia. Então, uma das marcas preponderantes na vida do verdadeiro discípulo, ele se destaca em qualquer cenário. O capítulo 24 de Gênesis mostra Eliezer, né? Um Damasceno, o
escravo mais antigo da casa de Abraão, ele se destaca. Ele atravessa uma região desértica, né? Ele atravessa uma região desconfortável, chega até um poço, né, com um tratado de Deus no seu coração, né, e fala: olha, a moça que eu pedi água e ela também oferece água aos meus animais, essa será a moça que o Senhor tem separado para a filha do meu senhor Abraão, né? E ele se destaca naquele cenário que ele não conhecia ninguém, né? Ele naquela época não tinha uma fotografia para mostrar: eu estou aqui com o meu senhor Abraão, esse aqui é o filho, eu trouxe um vídeo aqui, eu trouxe um WhatsApp aqui com um vídeo para mostrar que eu sou verdadeiro, eu trouxe um documento. Não, ele vai usando o poder do Espírito Santo que está na vida dele, porque o verdadeiro discípulo se destaca em qualquer cenário. Louvado seja o nome de Jesus. E volta a reiterar, essa mulher se destaca ali. Ela tinha tudo para ser jogada, para desistir, porque os próprios discípulos de Jesus falaram: despede-a, lá no verso 23, despede-a, porque ela vem gritando de nós, atrás de nós. A igreja estava desistindo daquela mulher, mas ainda que a mãe ou o pai, até mesmo a igreja, desista de nós, Jesus jamais vai desistir de nós. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, ele se destaca em qualquer cenário. Esta é uma marca do verdadeiro discípulo. Não desista, continue. Não volte para trás, Deus te chamou para caminhar com Ele. Não deixe as ofensas fazer com que o teu coração se entristeça. Vai em frente, porque se Deus vê a tua perseverança, vai despertar o coração do Senhor para te abençoar. Então se destaca em qualquer cenário. Esta é uma marca de um verdadeiro discípulo. Em quinto lugar, uma quinta marca de um verdadeiro discípulo: a humildade é a essência do seu caráter. Olha, irmãos, como nós temos que buscar o caminho da humildade. Quantas pessoas, irmãos, eram aparentemente humildes, e quando alcançaram alguma coisa nas suas vidas, mudaram o andar, a forma de andar, mudaram a forma de falar, mudaram a forma de tratar os seus semelhantes, porque deixou nascer nos seus corações a soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Então, uma das marcas preponderantes, fundamentais na vida de um verdadeiro discípulo é a humildade. A humildade é a essência do seu caráter, né? Quando você vê um discípulo, um verdadeiro discípulo, ele tem na sua essência, ele é um verdadeiro discípulo. Está conosco também o pastor Anderson. A paz do Senhor, meu amado. Deus te abençoe. Saudade de ti, querido. Então, querido, nós estamos aqui compartilhando Mateus capítulo 15, do verso 21 ao 28, estamos aqui olhando para esse texto e o Espírito Santo de Deus está nos mostrando algumas marcas do verdadeiro discípulo. A quinta marca de um verdadeiro discípulo: a humildade é a essência do seu caráter. E há um texto que mostra isso bem claramente no capítulo 13 de João, né? Quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, sendo Deus, lavou os pés dos seus discípulos, cumprindo aquilo que ele falara lá no capítulo 10, verso 45 de Marcos: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele falou, e o que ele falou se via na sua prática de vida. É isso que o verdadeiro discípulo precisa atentar para essas coisas. A humildade é a essência do seu caráter. A humildade, ela é a essência do seu caráter. No capítulo 7 de Lucas, verso 36 ao 50, a gente vê uma expressão de humildade, da onde não se esperava nada, da onde as pessoas só viam pecado, só viam destruição. Uma mulher pecadora, a Bíblia chama ela de mulher pecadora. Ela entra na casa de Simão, o fariseu, onde Jesus estava, né? Jesus foi convidado para um jantar na casa daquele homem, mas aquela mulher consegue se destacar pela sua humildade, né? Ela
molha, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, solta os cabelos, confrontando a cultura daqueles dias, que uma mulher que soltasse o cabelo na frente dos homens era mal vista. E ela solta os seus cabelos e usa os seus cabelos como toalha para enxugar os pés de Jesus. A humildade é a essência do caráter do verdadeiro discípulo do Senhor. A humildade é a essência do caráter do verdadeiro discípulo de Jesus. Nós, irmãos, temos que aprender a ser discípulos. Jesus certa vez falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para vossas almas. Se essa característica essencial estava na vida de Jesus, ela também precisa ser essencial nas nossas vidas. A humildade é a essência do caráter do verdadeiro discípulo. Glórias seja dada ao nome de Jesus. Em sexto lugar, uma sexta marca do verdadeiro discípulo, nós estamos aqui compartilhando Mateus capítulo 15, do verso 21 ao 28, estamos extraindo desse texto algumas marcas de um verdadeiro discípulo. Em sexto lugar, o propósito de Deus está sempre acima das suas necessidades. O propósito de Deus está sempre acima das suas necessidades. Deus vai sempre ensinar isso a cada um de nós. Se nós queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus, nós não podemos colocar as nossas necessidades acima do propósito de Deus, porque é do propósito de Deus que também vem solução para as nossas necessidades. Quando essa mulher atendeu ao propósito de Deus, do propósito de Deus saiu a solução para aquela dificuldade que ela estava enfrentando. Louvado seja o nome de Jesus, que não abandona nossas causas. O capítulo 1, verso 6 de Filipenses diz que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Ele não faz, Deus não é Deus de obras incompletas. Ele é um Deus que conclui aquilo que ele começa. Ele é um Deus que não abandona aquele que começa a andar com ele, que tem fé nele, ele não abandona. O propósito de Deus está sempre acima das suas próprias necessidades. Louvado seja o nome de Jesus. Eu gosto de um texto que está lá em João capítulo 3, verso 30. Importa que tu cresças e que eu diminua. O propósito de Deus está sempre acima das suas próprias necessidades. O capítulo 5 de Lucas, irmãos, verso 1 ao 11, os discípulos enfrentaram uma escassez durante toda uma noite. Foram pescar e voltaram para a praia com suas redes vazias e com o coração cheio de frustração e tristeza. Jesus aparece na praia, no mar ali, né, onde eles estavam, e fala com ele: lançai, ensina, entra num barco, ensina, né? E depois de ensinar, depois de trazer a consciência, restaurar a consciência daqueles homens, né? Manda eles afastarem o barco para águas mais profundas e mandou com que eles lançassem as redes para pescar, para que aquela necessidade deles fosse atendida. Mas naquele dia eles aprenderam que acima das nossas necessidades tem que estar o propósito de Deus. No verso 11, o texto diz: e deixando tudo, o seguiram. Porque quando o propósito de Deus está acima das nossas necessidades, as nossas necessidades, os resultados que a gente precisa para que as nossas necessidades sejam atendidas, vão sair de dentro do propósito de Deus. Aprenda isso nesta manhã, porque eu creio que é o Senhor de toda a glória que está nos ensinando isso aqui através do seu Santo Espírito. Uma marca, a sexta marca que eu quero observar com os irmãos aqui: o propósito de Deus está sempre acima das suas necessidades. Essa mulher teve que deixar a sua necessidade de lado e confiar que aquele propósito de Deus incluiria também a sua necessidade. E por atender bem,
ser aprovada diante daquele propósito que Jesus estabeleceu diante dela, Jesus falou para ela: vá, a tua filha está curada. Louvado seja o nome de Jesus, porque muitas vezes, irmãos, nós damos muito mais atenção às nossas dores, ao invés de estarmos dando atenção àquele que pode resolver as nossas dores, Jesus de Nazaré. A gente fica olhando para as nossas dores com Jesus do nosso lado. Devemos tirar os nossos olhos das nossas dores e focar o nosso coração em Jesus, e verdadeiramente a situação será resolvida. Em sétimo e último lugar, uma sétima marca do verdadeiro discípulo, olhando aqui para o capítulo 15 de Mateus, do verso 21 ao 28. Eu sou o bispo Robson Nascimento, aqui do Rio de Janeiro, Andrade de Araújo, Nova Iguaçu, da Igreja Evangélica Ágape, né? Uma igreja que busca edificar-se no caráter de Cristo. Em sétimo e último lugar, uma sétima marca de um verdadeiro discípulo: sabe se deixar treinar por Deus. Um verdadeiro discípulo, ele tem essa percepção, né? Ele sabe que é necessário se deixar treinar por Deus. Sem treinamento, a gente não vence as batalhas. Se Davi não tivesse sido treinado por Deus lá nos campos, né, ele não enfrentaria e venceria Golias com toda aquela eficácia ali usada por ele, com toda aquela perícia que ele apresentou ali, né? Com uma única pedra ele derrubou o gigante. Não usou as outras 4, ele usou apenas uma pedra, porque quando a gente se deixa treinar por Deus, nós estamos habilitados, né, para resolvermos aquilo que se levantar contra nós. Sabe se deixar treinar por Deus. Essa é uma marca de um verdadeiro discípulo, né? Ele sabe se deixar treinar por Deus. Uma pessoa sensível a isso era o apóstolo Paulo. Olha o que ele diz no capítulo 2, verso 20 de Gálatas: já estou crucificado com Cristo. Irmão, se você realmente quer estar disposto a ser treinado por Deus, Ele vai te crucificar, Ele vai crucificar a tua carne com as tuas paixões, vai crucificar a minha carne com as minhas paixões. Deus só treina aquele que está predisposto a estar crucificado, a abandonar as suas paixões, a não olhar mais para trás, a seguir em frente, porque quem olha para trás fica na mesma condição que a mulher de Ló. Olhou para trás e ficou imóvel, né? Olhou para trás e ficou improdutiva. Olhou para trás e não pôde seguir à frente. Olhou para trás e perdeu a sua história. Olhou para trás e ficou sem sua família. Olhou para trás e perdeu sua comunhão com Deus. O verdadeiro discípulo sabe se deixar treinar por Deus. O capítulo 33 de Êxodo, verso 11, a gente vê Josué se deixando-se treinar por Deus a partir da vida de Moisés. Deus vai usar homens para nos treinar. Muitas vezes dentro da igreja eu escutei pessoas falando: que fale Deus, que me treine Deus, homem não. Se eu não posso me deixar treinar pelo homem, jamais serei treinado por Deus, porque Deus está usando homens. Claro que homens retos, homens de vida irrepreensíveis, né? Também tem essa condição. Não é qualquer um que vai nos treinar, não é qualquer um que nós vamos colocar nossas vidas ao cuidado dessas pessoas. Tem que ser pessoas tementes a Deus, conhecedoras da palavra, que vivam em comunhão, né, com a palavra, que a palavra esteja na sua prática de vida. Aí sim a gente pode colocar as nossas vidas ao cuidado dessas pessoas, porque essas pessoas são canais de Deus aqui na terra. Então sabe se deixar treinar por Deus. Amém? E para eu concluir, eu gostaria de apresentar aos irmãos, olhando para esse texto, algumas verdades para nossa edificação. A primeira delas: eu posso ir mais adiante, a porta é o quebrantamento. Eu posso ir mais adiante, a porta é o quebrantamento. Se essa mulher não se quebrantasse diante do Senhor, ela não ia mais adiante.
E ela foi mais adiante, sua filha foi curada e Jesus falou: ó mulher, grande é a tua fé. Eu posso ir mais adiante, a porta é o quebrantamento. Quando Ana se quebrantou na presença de Deus, ela foi mais adiante. Ela teve Samuel, que ela devolveu para Deus, e Deus deu vários filhos àquela mulher. Eu posso ir mais adiante, a porta é o quebrantamento. Um outro caso é Jonas. Estava lá dentro do peixe, da boca, do ventre do peixe, no mais profundo dos mares, mas quando ele se quebrantou na presença de Deus, ele foi mais adiante. Entrou em Nínive e com 5 palavras básicas houve um grande avivamento dentro daquela terra de homens assassinos, de homens cruéis. O rei se quebrantou, toda aquela população de 120 mil pessoas se quebrantou diante de Deus, porque eu posso ir mais adiante, a porta é o quebrantamento. Muitas vezes a vida do crente está paralisada porque ele não se quebranta. O capítulo 37 de Ezequiel exemplifica também isso para nós. Ezequiel fala: tu sabes, Senhor. Ele se quebrantando diante do Senhor, e o Senhor falou: profetiza, profetiza. Eu posso ir mais adiante, a porta é o quebrantamento. Eu posso ir mais adiante, a porta é o quebrantamento. Em segundo lugar, uma segunda verdade que eu aprendo aqui com esse texto de Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao 28 é: eu posso ir mais adiante, filtrando o que eu ouço. Até mesmo na presença de Deus, irmãos, nós temos que aprender a filtrar. Para que possamos entender o propósito de Deus, nós temos que ter filtros. Porque ali os discípulos falaram: olha, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Se ela não tivesse com filtros existenciais na sua vida, ela desistiria e não iria mais adiante. Eu posso ir mais adiante, filtrando o que eu ouço. Ela não ficou dando ouvido ao que os discípulos falaram, né? No capítulo 17, verso 28 do primeiro livro de Samuel, Eliabe vira-se para Davi e fala, lá no Vale de Elá, né, nas preliminares do confronto entre Davi e Golias. Eliabe vira para Davi e fala: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Eu sei da tua presunção. Eu posso ir mais adiante, filtrando o que eu ouço. E Davi saiu de perto do seu irmão e foi se encontrar com quem verdadeiramente iria liberar a sua entrada naquela peleja, o rei Saul. Eu posso ir mais adiante, filtrando o que eu ouço. Glorificado seja o nome de Jesus, glorificado seja o nome de Jesus. E quando Davi chega perto de Saul, ele precisou usar novamente esse filtro, porque Saul virou-se para ele: você não pode enfrentar esse gigante, ele é guerreiro desde a sua mocidade e você é um jovem inexperiente. E Davi começou a apresentar para Saul o seu currículo ministerial, né? A ambiência onde ele havia sido treinado por Deus. Ele começa a apresentar para o rei Saul, e o rei Saul libera a participação de Davi exitosa dentro daquela peleja. Eu posso ir mais adiante, filtrando o que eu ouço. Nem tudo que a gente ouve, a gente leva para o coração. Amém, queridos? Uma terceira verdade, extraída aqui do capítulo 15 de Mateus, do verso 21 ao 28, é o seguinte: eu posso ir mais adiante, a base é a minha fé em Jesus. Eu posso ir mais adiante, a base é a minha fé em Jesus. Uma mulher viúva, né, chamada de viúva, a viúva do azeite, a base para ela ir mais adiante foi a sua fé, né? Ela chega-se para Eliseu, fala da sua situação financeira, que estava com uma dívida e que haveria uma punição se ela não pagasse aquela dívida, seus filhos seriam levados para serem escravos. E Eliseu pergunta: o que tu tens em casa? A tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite. Você vai, pede vasilhas emprestadas, não poucas. Entra no teu quarto e tu e teus filhos,
E aí ela foi e montou uma linha de produção e começou o azeite a ser derramado. E ela foi enchendo as vasilhas. Quando acabou-se as vasilhas, o azeite parou. Porque o reino de Deus, como a gente sabe, não é um reino de desperdício, né? E ela voltou ao profeta e ele falou: vai, vende o azeite e tu e teus filhos vivei do resto. Eu posso ir mais adiante. A base é a minha fé em Jesus, né? Marta também é um outro caso bem típico, né? Quando Jesus falou para ela: tirai a pedra, e ela questionou: Senhor, já cheira mal, já passa de 4 dias. Mas quando ela tirou a pedra, ela pôde ir mais adiante. Ela viu o Rei da Glória ressuscitar o irmão dela, que estava morto há 4 dias. Eu posso ir mais adiante. A base é a minha fé em Jesus. Em quarto lugar, eu posso ir mais adiante. O argumento é a minha perseverança. Se você quer ter um argumento sólido, esse argumento sólido tem que ser a sua perseverança. Muitas vezes, irmãos, Deus não quer ouvir o que falamos, Ele quer ver o que estamos fazendo, né, para contribuir com aquilo que precisamos. Eu posso ir mais adiante. O argumento é a minha perseverança. Eu vejo isso em Caleb, quando ele fala: subamos e possuamos a terra, lá no capítulo 13, verso 30 do livro de Números, né? A mulher com fluxo de sangue, ela perseverou. Eu posso ir mais adiante. O argumento é a minha perseverança. Em quinto lugar, eu posso ir mais adiante, sendo Deus a minha prioridade. Você vai mais adiante se Deus for tua prioridade. José foi mais adiante porque Deus era a prioridade dele. Noé foi mais adiante porque Deus era a prioridade dele. Enoque foi muito mais adiante, já está no céu em glória, não passou pela morte, porque Deus era a sua prioridade. A Bíblia diz que ele andou com Deus e por isso foi tomado para o Senhor. Lá no capítulo 5, verso 24 de Gênesis. Em sexto lugar, eu posso ir mais adiante quando Deus não encontrar resistência para me treinar. Eu posso ir mais adiante quando Deus não encontrar resistência para me treinar. Amém? E a gente vê isso no capítulo 20 de João, verso 26 ao 28, né? Quando aquelas defesas que Tomé construiu, né? Ele falou: Senhor meu e Deus meu, né? Caiu por terra aquela resistência, Deus pôde treiná-lo. Jacó, lá no val de Jaboque, né? Quando toda a resistência de Jacó caiu por terra, Deus pôde treiná-lo. Abraão, no capítulo 22 de Gênesis, quando sua resistência, né, à comunhão com Deus caiu, Deus pôde treiná-lo para coisas muito mais grandiosas. Abraão pôde ir muito mais adiante e ser chamado de amigo de Deus. Em sexto lugar, eu posso ir mais adiante, deixando a minha família nas mãos de Deus, né? Ana devolveu Samuel a Deus. Joquebede entregou aos cuidados do propósito de Deus seu filho Moisés. Jairo não ficou parado quando no capítulo 5 de Marcos alguém falou para ele: não incomode mais o mestre, tua filha morreu. Eu posso ir mais adiante, deixando a minha família nas mãos de Deus. Eu tenho muitas experiências com isso, irmãos, na minha vida. E em último lugar, em oitavo e último lugar, estou aqui em Mateus capítulo 15, do verso 21 ao 28. Eu sou o bispo Robson Nascimento, aqui da Igreja Evangélica Ágape, no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, em Andrade de Araújo, Terra Boa. Eu posso ir mais adiante, tendo a visão correta de quem é Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma visão correta de quem é Jesus vai me levar mais adiante. Amém? Pedro teve a visão correta de quem era Jesus. Para quem iremos nós? Somente tu tem palavras de vida eterna. Saulo teve a visão correta de quem é Jesus. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra, né? Que Deus possa te abençoar ricamente, né? Eu falei sobre algumas marcas do verdadeiro discípulo, né? Apresentei aqui para os irmãos, baseado em Mateus capítulo 15, do verso 21 ao 28, algumas marcas de um verdadeiro discípulo. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra, que o Senhor possa te abençoar nesta manhã e que nós, irmãos,
possamos estar sempre buscando ter esse selo, essa identidade tão fundamental para que possamos ser aprovados na terra e um dia habitarmos no céu com uma vida aprovada. Deus te abençoe. Eu sou o Bispo Robson Nascimento, aqui do Rio de Janeiro.